quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 em diante. Hoje nós estamos na segunda semana do mês de novembro, como todos sabem. Novembro nós comemoramos o aniversário da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e no mundo. Inclusive o pastor, eu trago o abraço do pastor Daniel para todos vocês. O pastor está em Brasília, numa sessão solene que aconteceu hoje pela manhã lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, aonde foi feito um ato profético, onde teve uma sessão solene em homenagem à nossa igreja, pelos 100 anos pelos 100 anos no mundo e 72 anos no Brasil. A nossa igreja nasceu no coração de Deus, primeiramente, e depois, através de uma visão que a Aimee McPherson teve, através de um direcionamento que ele teve, que nós temos o quê? Olha ali, ó, se você olhar para os lados, temos ali, nas luzinhas e ali. Domingo nós celebramos o que? Jesus salva. Hoje nós estamos na segunda semana, Jesus batiza com o Espírito Santo. E eu vou declarar que vocês vão sair daqui cheios da alegria do Espírito Santo. Amém? Você toma posse disso? Graças a Deus por isso. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Depois vamos orar e você pode se sentar em nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 25, pula lá embaixo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Mas antes de eu orar por você, deixa eu ver se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Faz um sinalzinho com a mão. Temos visitantes, louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nossa igreja se alegra com a presença e que vocês possam retornar mais vezes para esse lugar. Um lugar de bênçãos, e nós cremos que aqui vocês sairão abençoados e voltarão novas vezes em nome de Jesus. Amém? Alguém faz aniversário essa semana, irmãos? Faz um sinalzinho com a mão. Alguém fez? A gente vai orar, abençoar a vida de vocês. Teve alguém que tem que fazer um sinal lá. Quem que fez? A Cris? A irmã Cris fez aniversário essa semana, Cris? Amém. Glória. Quantos anos, irmã Cris? Eita, glória. 27. Eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos apresentar a vida dos nossos visitantes, os aniversariantes, e depois você pode se assentar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela vida dos nossos visitantes, pela vida dos aniversariantes e aniversário de casamento. Senhor Deus amado, que o Senhor venha contemplar a vida desses irmãos que nos visitam hoje pela primeira vez, com a Tua glória e com a Tua presença. E que eles saiam daqui não como eles entraram, mas homens e mulheres renovados pelo Teu Espírito Santo e cheios da Tua palavra. Também abençoa a vida dos nossos aniversariantes, que eles recebam do céu bênçãos e que essa união, ó Pai, venha viver e contemplar muitos anos e bênçãos, em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, por cada um dos Teus filhos que estão aqui, que Teu amor venha invadir cada coração, que não seja eu, Adriana, mas que seja Teu Espírito Santo falando ao coração de cada um dos Teus filhos, que a Tua palavra possa invadir, ó Pai, como uma lança que tem direção certa, e possa, Pai, atingir esse coração, e que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, que ele seja direcionado, que ele seja abençoado, e que esse homem e essa mulher, ó Pai, saiam daqui cheios, transbordando e com a alegria que o Espírito Santo nos dá. Amém? Pode se sentar no seu lugar, por gentileza, em nome de Jesus. Irmãos, antes que eu esqueça, domingo é Santa Ceia do Senhor. Você não pode perder por nada nesse mundo. Amém, queridos? Não esqueçam, domingo você tem um convite marcado. O Senhor já marcou um convite com você, hein? Você não troque domingo por nada. Vamos ter Santa Ceia, renovação da aliança. Vamos estar aqui participando e eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém, queridos? Amados, eu estava preparando a mensagem hoje. Essa semana para mim foi uma semana bem corrida, tem sido. Hoje é só quarta-feira, mas eu já coloco assim que de tão cheia que tá, parece que já terminou até. Muita coisa para se fazer, glória a Deus por isso. Se você tem uma agenda cheia assim, você glorifique a Deus.
porque você está ativo, você está trabalhando, você está com saúde. Pior se fosse se você estivesse todos os dias deitado ou impossibilitado de caminhar, se locomover ou fazer as suas atividades. E é tão gostoso quando nós temos o nosso dia que passa tão rápido, de coisas que a gente fez. Hoje eu tinha um compromisso, depois eu passei na casa da nossa irmã Marilda. Como todos sabem, ela sofreu um acidente semana passada, não é verdade? E eu fui lá visitar ela. E nós estávamos juntas testemunhando daquilo que o Senhor faz. E é exatamente esse louvor que nós estamos louvando agora há pouco. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão. Nós vamos ser pessoas. Aonde é que nós caminharmos, aonde é que nós colocarmos a planta do nosso pé, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão junto conosco. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor fez por nós e para aquilo que o Senhor já está preparando para as nossas vidas. E nós estávamos lá enquanto ela testemunhava e nós contávamos aquilo que Deus tinha feito em nossas vidas, e eu comecei a parar e pensar que como Deus é maravilhoso. Como Deus, Ele trabalha de uma forma certa em nós e para nós. Mas pastor, o que tem a ver essa ministração com a palavra com que você leu? Tem tudo a ver. Porque o amor de Deus é um fruto do Espírito Santo que Ele nos dá de graça. A graça nos faz merecer isso, porque nós somos o quê? Nós vivemos e andamos pelo amor de Deus em nossas vidas. Você tem o amor de Deus sobre você? Se você não tivesse o amor de Deus, nem aqui você estaria. Você tem o amor de Deus independente daquilo que você está passando, independente da situação que você está vivenciando. Porque nós sabemos que tem pessoas que até olham para dentro da situação que elas estão vivendo e elas até começam a questionar: isso já aconteceu comigo? Até hoje nós conversávamos sobre isso. No momento de dificuldade é comum e é normal as pessoas se questionarem: por que Deus está permitindo aquilo em nossas vidas? É normal nós questionarmos em momentos quando nós estamos passando por um momento de aflição, tristeza, dificuldades e angústias. Só que o que eu quero que você pense aí no seu coração: qual que é o papel do Espírito Santo na minha vida? Qual que é o papel que o Espírito Santo, ele tem na nossa vida? Primeiro na sua e na nossa vida. Qual que é o papel que ele tem? Ele tem o papel de fazer com que nós venhamos viver aquilo que só Ele vai preparar para nós. Se você olhar para aquilo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, eu não sei se você também tem essa visão, assim como eu tenho. Queridos, o amor das pessoas está se esfriando cada dia mais. Quem concorda comigo? Cada dia mais nós temos visto como que as pessoas estão ficando cada dia mais frias, cada dia mais individualistas, cada dia mais pessoas que pensam somente em si, pensam somente no seu bem próprio, naquilo que elas estão passando, naquilo que elas têm, mas não são pessoas que pensam no próximo, ou se o próximo como ele está. Quando veio a pandemia, eu sempre fui uma pessoa. Até domingo teve a irmã Glaucia que ela postou uma foto e ela falou que a pastora fica abraçando todo mundo lá atrás. Eu sempre fiz isso no meu ministério. E eu sempre vou fazer isso. E o tempo da pandemia foi onde que eu fui mais podada. Porque quando a gente chegava dentro da igreja e eram somente os cultos online, que nós não tínhamos ninguém para a gente dar a mão, não tínhamos ninguém para a gente conversar, não tínhamos ninguém onde a gente poderia ter um momento de comunhão, onde a gente poderia conversar, mas sim, nós estávamos todo dia sabendo de pessoas que tinham falecido, de pessoas que tinham contraído a Covid, de pessoas que estavam para serem entubadas, de pessoas que estavam para serem internadas. Quem lembra disso? Vocês lembram como foi dificultoso esses momentos para nós? Mas vocês sabem o quanto que o Espírito Santo cuidou de nós? Nós passamos por esse momento. Se talvez você perdeu alguém da sua família, você olhe para aquilo que Deus fez. Olhe para aquilo que o Senhor já contemplou você. Pastora, mas eu sofro até hoje, mas olhe para aquilo que o Senhor fez. O Senhor te deu sopro de vida. Hoje você está aqui. E talvez a pessoa que o Senhor permitiu com que se levasse, porque nenhuma árvore cai de uma planta, de uma árvore, se Deus não permitir. Então entenda que você está aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor te cercaram, para você estivesse aqui hoje contemplando aquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Nós podemos passar por momentos de dificuldades, só que nós devemos entender que nós iremos passar por esses momentos. Passar não é parada. E esses momentos, eles têm que fazer com que, quando nós passamos por isso, nós nos tornamos pessoas diferentes. A dificuldade, nós temos que entrar nela de uma forma, mas nós temos que sair dela transformados. Nós não podemos ser pessoas que nós vamos viver sempre da mesma forma, sempre com as mesmas lutas, sempre com as mesmas dificuldades, sempre com as mesmas aflições. Existem pessoas que estão passando por situações, mas elas escolheram viver e trilhar esse caminho. Se você está enfrentando um momento de dificuldade no seu casamento, se você tem uma luta lá dentro da sua casa, coloque no seu coração que você está passando por um momento de dificuldade. Mas não seja uma pessoa que acostume se viver com aquele momento. Não seja uma pessoa que se acostume a viver com a dificuldade. Não seja uma pessoa que se acostume a viver e com as situações que estão acontecendo lá dentro da sua casa. Mas sim, seja um homem, uma mulher posicionado e cheio do Espírito Santo e entenda: eu estou passando por isso porque eu quero ver a glória do Senhor acontecer dentro do meu lar. Eu quero ver a presença do Senhor invadir a minha casa. Você pode dar um glória a Deus? Nós não podemos ser pessoas onde nós vamos nos acostumar com a situação que nós iremos viver e vamos se ausentar de orar e de buscar e deixar com que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Existiam momentos onde que nós enfrentamos dificuldades, assim como todos enfrentam, e eu cheguei diante do Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor está querendo comigo? O que o Senhor está querendo comigo? Queridos, eu coloquei vários projetos diante de Deus. Eu falei, eu vou começar a estudar e eu quero que esse estudo que eu estou fazendo, eu quero que seja uma ferramenta para o meu ministério, para eu ajudar outras pessoas. Eu quero atender sim na área de terapia, mas eu quero ser uma pessoa onde que eu vá ajudar outras pessoas, que seja um instrumento para o meu ministério. E quando eu comecei a fazer, eu falei, vai ser benção para a minha vida. E esses dias atrás eu estava dormindo, o Espírito Santo me fez com que eu sonhasse. O Espírito Santo, ele tem várias formas de falar conosco. O Espírito Santo, queridos, não é simplesmente você ver uma pessoa quando está na igreja, pulando, gritando, falando em línguas. O Espírito Santo é quando você está lá na sua casa, lavando a louça da sua família, cozinhando o arroz para a sua família, lavando a roupa da sua família. Ou homem, quando você está lá providenciando pão, lá para sua casa, lá para sua família, quando você está cuidando do seu lar, ali o Espírito Santo está falando com você. Ali o Espírito Santo está conduzindo você de uma forma onde Ele está te cuidando, onde Ele está te amparando, onde Ele está trazendo para você o renovo, que muitas vezes nós não damos a devida importância para isso. Nós achamos que simplesmente ser cheios do Espírito Santo é chegar na igreja e quando nós ouvimos um louvor muito abençoado, quando nós ouvimos uma palavra que chega e que confronta as nossas vidas, aí nós falamos assim, como o Espírito Santo falou comigo. Mas o Espírito Santo não fala com você nos sonhos. O Espírito Santo não usa pessoas para conversar, para chegar e para ser alguém que vai convencer você de algo que você está precisando mudar. Alguém que vai chegar até você e vai ser boca de Deus na sua vida para que a sua vida seja transformada. O Espírito Santo, ele tem as suas formas de trabalhar. Ele tem as suas formas de agir. Ele tem os seus meios para agir conosco. E eu estava dormindo e tive um sonho. Aonde que aquele sonho uma pessoa chegava para mim, mas eu não via o rosto daquela pessoa, mas ela chegava e pedia assim: você falou que você ia estudar, mas o que você está fazendo com aquilo que você falou que você ia fazer? De repente eu me despertei, sentei na cama, era 5 e pouco da manhã, eu desci. Eu falei, eu vou orar. Liguei um louvor e comecei. O Espírito Santo começou a me dar algumas coisas que era para eu estar fazendo. Algumas pessoas que era para mim ligar. Algumas pessoas que era para mim mandar mensagem. Algumas pessoas que precisavam receber uma palavra. Algumas pessoas que precisavam receber o amor de Deus e queriam ser resgatadas através de uma palavra que eu enviasse. É dessa forma que o Espírito Santo trabalha com você também. O
O Espírito Santo, ele só se ausenta em nossas vidas quando nós começamos a dar legalidade simplesmente para o inimigo e começamos a deixar o Espírito Santo de lado, mas mesmo assim ele não nos abandona. Ele está ali junto conosco. Em todo tempo querendo nos convencer que aquilo não é bom para a nossa vida. Que aquilo é para nós deixarmos para trás. Que aquilo é para nós largarmos de mão. É exatamente dessa forma com que ele trabalha. E eu falei, eu vou começar a visitar o lar de idosos, eu vou visitar o abrigo de crianças, eu vou visitar o presídio. Eu vou fazer essas coisas porque foi para isso que o Senhor me chamou. Um dia eu era uma pessoa que ninguém dava nada, numa cidade de menos de 10 mil habitantes. Não que a gente seja alguma coisa hoje, mas eu sou muito com o Senhor. Porque eu sei aquilo que o Senhor fez na minha vida. Não deixe com que as pessoas cheguem para você e falem quem você pensa que você é. Sabe quem que você é? Você é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Você é um homem, uma mulher privilegiado, que o Senhor separou e levantou para esse tempo. Não deixe com que as pessoas cheguem e questionem e faça com que você mesmo deixe de se acreditar no seu potencial, acreditar na pessoa que você pode ser, acreditar na pessoa que você pode se transformar, acreditar naquilo que você pode fazer. Porque se Deus te chamou, Ele mesmo abriu a porta e Ele mesmo vai preparar tudo para você. Porque é assim que Deus faz. É dessa forma que Deus conduz as nossas vidas. E eu estava olhando para aquela palavra e eu estava falando, Senhor, vai existir coisas em nossas vidas que o Senhor ele vai ter uma forma de trabalhar. Vai existir formas com que o Espírito Santo vai querer tratar conosco. Vai existir formas com que o Espírito Santo vai direcionar a nossa vida. Só que também vai ter outras oportunidades que o inimigo vai querer levantar-se contra a nossa vida. Para que a gente tente desanimar, entristecer, parar, deixar para lá. Ah, isso é uma bobeira. Ah, isso não tem nada a ver. Para com isso. Imagina, você está fazendo isso. Por que você está sonhando dessa forma? Você sabia que é desse jeito que ele age? O inimigo das nossas vidas, ele age exatamente dessa forma. Ele vem com pensamentos e ele usa muitas vezes até pessoas para que a gente seja confrontado no nosso interior mesmo. Para que a gente olhe para dentro de nós e a gente fale assim, eu não acredito mais em mim. Para mim não tem mais jeito. Acabou, essa foi a última oportunidade. É exatamente dessa forma com que ele age. Eu estava com tantos projetos, queridos. E eu fui fazer alguns exames. E antes de eu ir viajar, que eu fui lá para a casa da minha mãe em Santa Catarina, eu fui levar os exames e a médica falou para mim assim, Adriana, você está com um exame hormonal aqui muito alterado. E quando esse exame dá alterado, geralmente desenvolve um nódulo na cabeça. E esse nódulo a gente tem que fazer uma ressonância para ver como que ele está. Quando ela falou aquilo para mim, me deu um choque. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que é isso? Saí. E o pastor me mandou uma mensagem. E aí, amor, deu tudo certo com a sua consulta? Eu falei, deu. Ela só pediu uma ressonância da minha cabeça. Uai, ressonância por quê? Eu falei, não, porque deu um exame alterado. Eu fui fazer aquele exame. Só que Deus, Ele trabalha de uma forma tão maravilhosa em nossas vidas, que Ele preparou com que, quando aquele exame saísse, que eu não tinha entendimento, quando aquele exame saísse, eu estivesse lá na casa da minha mãe, sentando no colo da minha mãe, chorando no colo dela. Ai, pastora, mas você não confia em Deus? Confio. Só que nós somos seres humanos. Só que nós somos carne também. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós andamos pelo Espírito Santo. Só que nós também somos seres humanos. É exatamente isso que acontece com você. É exatamente nesses pontos aonde que eu passei, que o Espírito Santo falou comigo, e que talvez tem pessoas que perderam a sua paz, perderam a sua bênção, exatamente no ponto onde eu vou falar para você. Quando chegou aquele laudo, a gente abre, né? Aí foram pegar para mim e me mandaram uma mensagem. Eu tinha um nódulo na cabeça. Para mim foi um baque. Quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu.
agora eu vou morrer. Quem que pensa dessa forma? Falei, meu Deus. A princípio eu comecei, quando eu vi aquilo, eu fiquei calada. Eu não pensei em nada. Eu não falei nada. Mas eu chorei. Chorei, me permiti chorar. A gente tem que se permitir chorar. Nós temos que ser pessoas que nós devemos nos permitir chorar. Você sabe por que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com crise de ansiedade, depressão, angústias e estão se enterrando na depressão? Porque são pessoas que elas não se permitem chorar. Elas não são pessoas que não se permitem viver o tempo de dificuldade, o tempo de tristeza. Sabe por quê? Porque elas falam assim, eu confio em Deus. A nossa confiança em Deus, ela não quer dizer que nós não precisamos chorar. Se você está passando por um momento de dificuldade, chore bastante. Entre na presença do Senhor e chore. Chore bastante. Se você precisar gritar, grite. Se você precisar urrar, urre. Mas chore na presença de Deus. A gente não deve ser pessoas com que nós vamos falar assim, eu vou engolir e tudo vai acontecer. A parte do Senhor fazer, Ele vai fazer por nós. Mas nós devemos ser pessoas que também devemos fazer a nossa parte. Pare de ser uma pessoa que está com nó na sua garganta, que você não consegue falar, que você não consegue se expressar, com que você não consegue, porque você tem medo. A sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, não significa que você chorar é a ausência de Deus. Não, queridos, se permita. E quando eu chorei, quando chegou a noite, o Espírito Santo falou comigo assim, eu deitei na cama, eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo desta forma. Olha a pessoa do Espírito Santo novamente falando conosco. Descansa teu coração. Descansa teu coração porque você não tem nada. Parei, não chorei mais, eu não falei mais. E fui consultar semana passada. Quando eu fui consultar semana passada, o neurologista falou para mim assim, é uma alteração normal que dá em qualquer pessoa. Aí eu falei, olha aí, eu sofrendo à toa. Você está vendo, irmãos? Que existem coisas que nós iremos sofrer por antecipação. Vai ter coisas que nós iremos sofrer por antecipação, só que tem pessoas que sofrem por antecipação e na antecipação elas dão legalidade para o inimigo agir no coração delas. Elas começam a desanimar, elas começam a se entristecer, elas começam a brigar dentro de casa, elas começam a ficar estressadas, elas começam a perder a paz, elas perdem tudo aquilo que Deus já tinha preparado para a vida delas, elas jogam tudo fora por conta do instante, por conta de uma dificuldade. Aí ele falou para mim assim, vai na sua endócrina, nem vou te dar remédio, nem vou te dar nada, porque um tratamento que você fazer, ele vai diminuir ou vai sumir. Eu falei, amém, glória a Deus. Queridos, é exatamente dessa forma que o Espírito Santo quer trabalhar em nossos corações. O amor dele invade a nossa vida. Nós somos pessoas onde nós herdamos o amor do Senhor sobre nós. Nós somos pessoas que fomos resgatadas. Nós somos pessoas que nós somos escolhidas. E eu separei aqui três títulos, três exemplos para dar. Que talvez você vai se identificar com isso. Porque às vezes a gente vem aqui para falar sobre o Espírito Santo e nós queremos o quê? Nós queremos sair daqui e falar assim, ai meu Deus, eu fui lá, mas o Espírito Santo não falou comigo. Será que não falou? Ele falou com você sim. Mas talvez não foi da forma com que você queria, porque você foi confrontado. Zaqueu foi um homem que tinha baixa estatura. Um homem que era um cobrador de impostos. Ele não era amado por muitas pessoas, porque quem gosta de ser cobrado aqui, irmãos, levanta a mão. Quem gosta de pagar um boleto? Eu sei que a gente gasta, a gente tem que pagar o boleto, né? Mas a gente não gosta de pagar o boleto, né, irmãos? A gente gosta de gastar, mas não gosta de pagar o boleto. Na verdade, quem concorda comigo? A gente gosta de fazer umas comprinhas, mas a gente não gosta do boleto. E o que acontece? Aquele homem que ele estava lá. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar, ele foi e subiu numa árvore para que ele conseguisse ver Jesus e chamar até Jesus. Só que ele não conseguiu ir até Jesus, mas Jesus foi até ele. Queridos, aquela pessoa foi alcançada. Aquele homem foi alcançado. Ele não tinha condições de encontrar Jesus, mas Jesus encontrou ele.
A nossa vida com Deus, a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo, ela deve ser baseada em atitude, em esforço, em se dedicar, em fazer mais daquilo do que eu estou fazendo. Se você já está orando, ore mais. Se você está se dedicando, se dedique mais. Se você está fazendo, faça mais. Você está fazendo pouco. Eu não quero que você saia daqui mal, mas eu quero que você saia daqui abraçado pelo Espírito Santo. Aquela mulher samaritana, quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar da mulher samaritana. Uma mulher improvável, uma mulher que não tinha expectativa nenhuma de vida. Porém, o que aconteceu com a vida dela? O que aconteceu que foi preparado para ela? Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em João 4. Diga glória a Deus. Em João 4, no versículo 13 em diante. É assim que o Espírito Santo trabalha. Hoje você vai sair daqui um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui um homem e uma mulher cheio da alegria e da presença do Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo tem para nós a paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo, ele tem para nós uma vida plena. O Espírito Santo tem preparado para você nessa noite um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Assim como aquela mulher teve um encontro com o Senhor, você também precisa ter um encontro nessa noite com o Senhor. Você precisa beber desta água nessa noite e sair daqui um homem e uma mulher renovado pelo Espírito Santo. Chega de viver essa vida como você viveu até hoje. Chega de andar nos caminhos com que você trilhou até hoje. Chega de andar com as mesmas amizades que você andou até hoje. Chega de tomar as mesmas decisões que você tomou até hoje. Chega de participar das rodinhas com que você participou até hoje. O Espírito Santo hoje, nessa noite, te dá uma água nova, uma água limpa, uma água onde você vai ver a glória eterna do Senhor. Nós devemos olhar para nós. Aquela mulher era uma mulher que não tinha expectativa nenhuma. Talvez é exatamente dessa forma com que você entrou aqui nessa noite. Sem expectativa. Sem vontade de fazer as coisas. Sem vontade para se levantar. Sem vontade para iniciar novamente. Quem sabe você teve que começar no começo. Mas o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: ei, levanta porque eu quero te usar. Levanta porque eu tenho uma obra na sua vida. Levanta porque eu tenho muito para fazer por você e para você e com você. Aleluias. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes de Jesus, uma mulher que era considerada impura naquele tempo, porque a mulher, quando ela estava sangrando, ela não poderia sair fora da sua casa. E uma mulher, quando ela toca nas vestes de Jesus, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Ela teve um encontro com o Senhor. E o Senhor, Ele marcou esse encontro para você aqui hoje nessa igreja, nesse lugar. Pastor, eu vou sempre nessa igreja, mas é exatamente hoje, nessa noite, que o Espírito Santo te trouxe aqui para um encontro real e verdadeiro como você nunca teve. Porque existem pessoas que nunca se encontraram verdadeiramente com o Senhor. Existem pessoas que são simplesmente participantes de uma igreja. Eu ouvi hoje um testemunho de uma irmã que ela falava para mim assim: pastora, aquele menino é um testemunho de uma casa de paz, de um lar de salvação. Ele chorava e disse que ele dizia assim: é a primeira vez que eu sinto tão grandiosa a presença do Espírito Santo na minha vida. É a primeira vez que eu estou sendo confrontado quando eu chego junto com os meus amigos e o Espírito Santo me fala que é para eu falar daquele Deus que eu sirvo, daquilo que Ele fez na minha vida. Será que você já teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor? Será que você já precisou um dia subir na árvore para você gritar o nome de Jesus?
Será que você é capaz de ser uma pessoa, de reconhecer aquilo que você precisa de mudança, assim como aquela mulher samaritana, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ter coragem de enfrentar as situações e dizer: Senhor, eu preciso ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, eu preciso viver o meu primeiro amor como eu nunca vivi na minha vida. Pare de dizer que você quer voltar a viver o primeiro amor. Fale para o Senhor: eu quero viver o primeiro amor como eu nunca vivi na minha vida. Eu quero viver, eu quero transbordar, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um homem, quero ser uma pessoa, que eu quero andar por fé. Eu quero olhar e dizer assim, que eu sou uma pessoa santificada. Eu sou uma pessoa que anda e vive por fé. Paulo nos relata no livro de Tiago, na carta a Tiago, que Paulo acredita que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é onde nós somos pessoas que nós devemos saber que nós devemos ter legalidade, sim. Mas nós devemos saber que nós não temos a liberdade. Nós temos liberdade, mas nós não devemos saber que nós temos a liberdade como o mundo oferece. Vai existir coisas que você vai ter que aprender a dizer que não, porque o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Vai ter coisas que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no seu coração, ele vai dizer assim: esse é o momento de agora você começar a evangelizar essa pessoa. Vai ter coisas que antes você fazia, que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, vai dizer para você assim: eu não participo mais desses tipos de conversa. Porque a obra que o Senhor fez na minha vida é uma obra tão grande, a misericórdia e a bondade do Senhor andam de mãos dadas comigo, e eu não posso participar disso por aquilo que, tudo que Ele fez por mim. Quando eu me converti, queridos, doía tanto no meu coração. As amizades que um dia eu tinha aberto a minha vida, as amizades que eu achava que eram amizades verdadeiras, que elas nos deixam. Que eu chorava, e eu falava assim: por que que eu fui deixada? Eu recebi apelidos, eu fui questionada, cada pouco questionavam a minha fé. Ah, mas você não é a crentinha, você não é a irmãzinha, até de freira me apelidaram, a freirinha. Queridos, o Espírito Santo com o tempo me fez entender que não eram elas que tinham me deixado, mas era o Espírito Santo que estava me separando para o novo tempo. Vai existir momentos na sua vida que você vai ser separado, você vai ser separado. Vai existir momentos que você acha que você está sozinho, vai existir momentos que você vai falar assim: por que que eu fui deixado para trás? Só que o Senhor está preparando um tempo de santidade para a sua vida. O Senhor está preparando um tempo onde você está sendo peneirado, onde você está sendo lapidado, onde você está sendo preparado, onde você vai dizer assim: meu Deus, como eu amo viver na presença do Senhor, como eu amo andar e viver por fé. Eu estou contemplando, eu estou vivendo aquilo, coisa que eu nunca vivi na minha vida, eu estou podendo contemplar. O Espírito Santo, Ele quer fazer exatamente dessa forma com você. Ele não quer mais você, um homem, uma mulher, que antes você falava assim: essas coisas eu vou fazer porque não tem nada a ver. O Espírito Santo, Ele quer com que você tenha aquele fruto que se refere à virtude da vida. É onde nós vamos exultar naturalmente um andar do Espírito Santo, uma mudança de vida, onde eu vou dizer assim: chega de viver dessa forma com que eu vivi até hoje. Aonde eu sou uma pessoa que ando e vivo por fé só dentro da igreja. Aonde eu me sento com pessoas que falam, que criticam. Queridos, não se assentem em roda onde pessoas estão criticando a igreja, irmãos da igreja. Você não sabe a legalidade que você está dando no mundo espiritual. Você não sabe a legalidade com que você está dando para o inimigo agir dentro da sua casa, dentro da sua família. Você não sabe a legalidade que você está entregando, os altares para o inimigo que você está levantando, onde você está deixando ele tomar conta. Não só dentro da sua casa, mas do seu coração. Quando alguém vir
perto de você, falar mal de algum irmão da igreja, ou questionar a fé de alguma pessoa, ou questionar a igreja, ou questionar qualquer que seja outra situação que você venha enfrentar, sabe o que você fala? Eu não compactuo com esse tipo de conversa, porque o Espírito Santo mora em mim, eu sou uma pessoa com virtude, eu não aceito. Se o irmão ele fez isso, ele vai dar conta com Deus. Se a pessoa fez isso, ela vai dar conta com Deus, mas eu não vou participar disso. Queridos, quantas pessoas hoje estão sofrendo lá fora nas mãos do diabo por conta de situações e conversas que foram acontecendo, que foram esfriando aquilo que o Espírito Santo tinha para fazer na vida das pessoas, mas elas foram dando legalidade para o inimigo. E quantas pessoas estão lá fora nas mãos do diabo hoje? Você sabe, irmãos, que tem pessoas dentro da igreja que quando nós começamos a falar de casas de paz e lares de salvação, começaram com brincadeirinhas, falando que iam fazer tatuagens no seu corpo com escrito lares de salvação. Falavam que, até cogitaram que diz que estavam tendo o aviso prévio dentro da igreja, se não conseguisse fazer um lar de salvação, uma casa de paz. Queridos, essa igreja vai andar e viver por fé, nós vamos saquear o inferno. E ninguém vai poder se levantar e falar, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou. Nós somos pessoas que estamos dando a legalidade para o Espírito Santo agir em nosso meio, na vida das pessoas. Você sabe o que é? Você sentar hoje, eu sentei durante 40 e poucos minutos, eu só ouvi testemunhos do que está acontecendo em lares e casas de salvação. Terça-feira passada, 3 pessoas aceitaram Jesus. O rapaz que estava há mais de 8 anos viciado nas drogas a ponto de se separar, ele foi resgatado através daquilo que o Espírito Santo fez da vida dele. Quantas pessoas, quantas famílias estão sendo resgatadas, quantos lares estão sendo restaurados, através daquilo que o Senhor está fazendo nos lares, através da vida dos irmãos que estão se posicionando e obedecendo a voz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Quantas pessoas estão sendo cheios do Espírito Santo e falando assim: pastor, eu quero abrir minha casa. Aí sabe o que eu falei para o pastor? Essas pessoas que elas ficam fazendo brincadeirinhas, elas vão dar conta com o Senhor. Sabe por que elas fazem brincadeirinhas? Porque elas não entenderam o Evangelho. Elas não entenderam o Evangelho, elas não têm discernimento do Espírito Santo, elas não têm direção do Espírito Santo para a vida delas, porque se elas tivessem, elas abririam as suas casas, e a sua casa seria um lugar onde ela iria ganhar almas para Jesus. Ela seria uma pessoa que ela iria falar assim: eu não preciso ir na casa de ninguém, eu vou abrir minha casa porque eu tenho a minha família para ganhar. Mas você sabe quando as pessoas vão se dar conta do que nós estamos lidando hoje, do que nós estamos falando hoje? Quando as trombetas tocarem. Quando Jesus voltar, as pessoas vão se dar conta. As pessoas vão querer correr, fazer, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Por isso que o Espírito Santo, ele direcionou a nossa vida, para que hoje a gente estivesse aqui, falando essa palavra. Olha o que a palavra de Deus nos diz, não precisa você abrir, eu vou ler. Atos 20, 35. Para selar o que eu estou falando aqui agora. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhado assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Nós estamos dando daquilo que nós temos. E só dá daquilo que tem quem tem algo para oferecer. O que você tem para oferecer aí no seu coração? Qual é o papel do Espírito Santo na sua vida? O papel do Espírito Santo na minha vida é me direcionar, é me guiar, é me conduzir. É fazer com que eu tenha entendimento, é fazer com que eu tenha discernimento, é fazer com que eu comece a andar e viver e ter escolhas para uma vida de santidade, uma vida com virtude, uma vida onde eu vou dizer assim: Senhor, eu sou um homem, eu sou uma pessoa, só que eu sei que eu ando e vivo na presença de Deus. Diga glória a Deus.